Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. E se você está pela primeira vez, seja abraçado pela igreja, pelo corpo de Cristo. Muito bom ter você aqui. Está escrito em Romanos capítulo 8, verso de número 11: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Pai, essa é a tua palavra, foi aqui o Senhor me deu, me inspirou, mas eu sou homem e o Senhor é Deus, e eu preciso do Senhor. Então, fala através de mim. Sua palavra é viva e eficaz, e ela não torna vazia para o Senhor antes de cumprir tudo aquilo que ela foi designada. Eu me disponho como canal na tua mão. Dá vida a essa palavra, Espírito Santo, e ministra o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus Cristo foi o único a morrer e a ressuscitar por Ele mesmo. Se você for olhar na Bíblia e na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, houve casos em que Deus usou homens de Deus, profetas, para trazer de volta à vida aquele que estava morto. E você vai ver a história de Elias, e você vai ver outros personagens. Já no Novo Testamento você vai ver o próprio Jesus ressuscitando o servo do centurião, a menina que havia morrido e o seu amigo Lázaro. Mas ninguém, por sua própria vontade e desejo até então, havia ressuscitado dos mortos por si mesmo. Ele é o único. De todos aqueles que os povos levantam como um Deus, e colocam o nome de deuses, e o adoram, e prestam culto, todos eles têm as suas sepulturas e os seus ossos. Mas lá em Israel, lá em Jerusalém, há uma placa, o sepulcro de Jesus. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E você vai aplaudi-lo, e você vai glorificá-lo. Você vai aplaudir e glorificá-lo, porque Ele não está morto, Ele vive. Ele vive. Nós crescemos debaixo de um simbolismo de quadros e pinturas que mostravam Cristo crucificado, e sempre a imagem é de Jesus crucificado. E o mais interessante é que Ele nunca sai daquela cruz. Mas a imagem do meu Senhor não é a imagem que o quadro pintou, o que um pintor com seu talento desenhou. A imagem não é aquela que criaram de um crucifixo e Jesus estando lá, o Cristo sofredor. É verdade. Desde Moisés até os profetas se anunciava que Ele viria e que Ele morreria. A Bíblia chega a dizer que Ele foi morto já na eternidade passada.
Eu não olho para esse quadro. O crucifixo não é a minha referência. O meu Redentor está vivo. O meu Redentor vive. O meu Salvador vive. Ele está vivo. E é a partir desse olhar que nós precisamos viver. Se ele estivesse morto, não haveria cristianismo, não haveria evangelho, não haveria poder de Deus, não haveria sinais, não haveria prodígios e maravilhas. Mas porque ele ressuscitou, ele tornou essa história uma realidade. Ele trouxe a realidade do céu aqui na terra. Eu quero, irmão, hoje dizer que nenhum homem voltou da morte por si mesmo, mas Jesus sim. Jesus sim. E você precisa crer no Cristo ressurreto. Nós precisamos crer no Cristo ressurreto, que amou você, que ama você, e que vai continuar amando você a tua vida eterna, que te amou de uma forma tal, que Deus deu o único Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas que possa ter a vida eterna. É essa mensagem que eu quero trazer aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão nos acompanhando na internet. Não olhe para a cruz, ele não está lá. Não procure entre os mortos aquele que vive. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele subiu na glória. Ele recebeu o nome que é acima de todo nome, para que o nome dele se dobre, todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que só ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim ele foi exaltado. Ele não tem doença, ele não tem mais feridas, as suas mãos não estão mais furadas. Existe a marca, só para lembrar, para mim e para você, no dia que nós nos encontrarmos com Ele, e quando Ele estender a mão em direção a você, dizendo: venha, bendito do meu Pai. Quando você se aproximar, você vai ver, há uma cicatriz, para você lembrar, e nunca mais se esquecer, foi por você, foi por você. Nós precisamos crer no Cristo ressurreto, irmão. E essa fé foi depositada dentro de nós pelo Espírito que habita dentro de nós. Nos momentos de dificuldade, de tribulações, de crises e adversidades, Ele não muda. Mas a nossa mente sim pode mudar. Há uma batalha na nossa mente, e ela é contínua. A nossa mente precisa ser doutrinada, ensinada, consagrada, santificada e submetida ao domínio do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos levar cativo mente e coração, mente e coração ao domínio do Espírito. A sua mente é os seus pensamentos. Está escrito no Salmo 91 que existem flechas que são lançadas durante o dia, e são pensamentos que o inimigo coloca na tua mente, muitas vezes usando até pessoas que não são e não estão sabendo que estão sendo usadas pelo maligno.
para trazer dúvida, medo, porque é assim que ele trabalha. Se ele conquistar esse lugar da tua fé, ele vai colocar você em dúvida. O Salmo 91 diz: não temerei setas que voam de dia. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai declarar: revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa apagar os dardos inflamados do maligno. Só uma mente transformada e rendida à convicção de fato de que Jesus ressuscitou se alinha ao poder do Espírito. Dentro de você existe uma verdade, porque se o Espírito habita dentro de você, ele testifica com teu espírito que você é filho de Deus. E mais, que como Jesus, o primogênito, você também foi tornado filho de Deus. Até Jesus morrer, a Bíblia o chama de unigênito, porque ele era o único. Mas após a sua morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito de Deus, de muitos filhos, do qual eu e você fazemos parte. Nós fomos filiados em Deus, e toda a herança que Deus entregou a Jesus, ele distribuiu para a igreja, para mim e para você. Ele nos deu vida, ele te deu vida, a vida no Espírito. E se você um dia se entregou ao Senhor, essa vida habita dentro de você. A mente, ela pode ser invadida por pensamentos contrários, de dúvida, de medo e às vezes de incredulidade. Existem pessoas que podem pensar: eu não posso na hora da fé usar minha mente. Não, irmão. Deus fez você uma pessoa inteligente, com capacidade. É só você consagrar sua mente para começar a pensar do jeito certo. Não olhe o que você está vivendo agora pelo teu olhar natural. Olhe a partir de onde você está. Se você olhar do lugar onde você está, o problema é maior do que você. Se você olhar desse lugar da terra, com olhar nessa adversidade, o problema vai ficar maior. Mas se você se conscientizar na tua mente e no teu coração do verdadeiro lugar onde você está, você vai ver os problemas do alto, porque é lá onde Deus colocou você em Cristo. É lá que Deus colocou você em Cristo. Está escrito, irmão, que o Senhor nos fez assentar nas regiões espirituais em Cristo. E nós precisamos converter a nossa mente. Pastor Jefferson, eu já sou convertido. Tá bom. Então eu vou falar que você precisa se arrepender, porque é a mesma coisa. É o mesmo termo. Mudança de padrão de mente. Mudança do padrão de pensamento. É enxergar do alto como Deus vê. É ver a partir da ótica do Cristo vencedor, do Cristo ressurreto. Tire os seus olhos da cruz, do crucifixo e da pintura que foi pintada. Ele não está lá. Tira os seus olhos da sepultura. Ele venceu a morte e Ele está vivo. Ele venceu a morte e Ele reina. E Ele te deu vida. E se o Espírito está dentro de você, Ele vai testificando essa verdade. Santifique
os seus pensamentos a Jesus. Santifique. Eu não sei se você sabe, mas a palavra santo no original significa separado. Então separe. Esse pensamento é de Deus. Esse pensamento é da minha alma. É do meu medo, dos meus traumas, das minhas preocupações, das minhas ansiedades. Esse pensamento não vem de Deus. Renuncie. Esse pensamento é opositor, então é dardo. Apague-os, declarando em nome de Jesus que essas setas não vão ter acesso na tua mente. Eu estou falando, irmão, que Deus colocou um capacete na tua cabeça. Deus colocou um capacete na sua cabeça, soldado, porque é assim que Deus te vê aqui, para que seus pensamentos sejam guardados, alinhados. Santifique-os ao Senhor. Se submeta ao domínio do Espírito. No meio de tanta tormenta interior, nós precisamos buscar o lugar de paz. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu quero declarar, irmão, receba a paz que vem do Senhor. Receba a paz que vem do Senhor, ministrando teu coração e a tua mente aí. Independente do que você esteja vendo, não importa o que você está passando, não importa. Eu não estou dizendo que não é importante, é que não importa o tamanho do problema. Receba a paz. Receba a paz que vem do Espírito. Você que está me assistindo, receba essa paz que excede, que vai além do teu entendimento, para guardar a tua mente e o teu coração no Senhor. Receba, no nome de Jesus. No teu espírito, dentro do teu coração, é onde o Espírito Santo habita. Eu não estou falando do coração de carne, eu estou falando dentro de você. É aí que Ele fala com você. É aí. Para alguns é a voz interior, para mim é a voz do Espírito Santo de Deus. Se nós nos deixarmos conduzir pela nossa mente, nós vamos ir para caminhos fora da promessa. E você não pode perder a promessa de Deus. Você não pode perder o que Deus prometeu para você, porque aquele que fez a promessa é fiel, e Ele vai completá-la. Aquele que fez a promessa é fiel, e Ele vai cumpri-la, até esse dia perfeito. Numa sexta-feira, por volta de meio-dia, Jesus foi crucificado. Pregaram Ele na cruz. Os discípulos fugiram. Era o terror. Ficou um lá. Passaram-se 3 horas. Até que aquilo que Isaías profetizou 700 anos antes se cumprisse. Que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos dá a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías estava vendo esse dia, e ali ele olha para o Pai e ele diz: Pai, o que eu vim fazer eu fiz, está consumado. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito.
E às 15h ele morre. Tiram o corpo dele morto. Todos eles que o acompanhavam ficam perdidos. José de Arimateia coloca ele num linho e coloca ele naquele sepulcro. De manhã cedo do domingo, as mulheres foram até lá, e a pedra do sepulcro já havia rolado, e elas ficam preocupadas, dizendo: o que aconteceu? Onde está o nosso Senhor? E 2 anjos, com túnicas reluzentes, dizem: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Elas tinham a promessa, elas sabiam quem ele era, mas a mente comprometeu, o pensamento comprometeu, por um momento, a promessa. Até que uma delas vira para trás, e o próprio Jesus pergunta: o que é que você está procurando? E ela diz: se você levou o corpo do meu mestre para algum lugar, por favor, me fala onde foi, porque eu quero ele, eu quero ele. Sabe, irmãos, o problema não é você não querê-lo, é não conseguir enxergá-lo, por tanta aflição. Às vezes, a sua vista pode ficar tapada, e ele está na tua frente, até que Jesus diz: eu estou aqui, eu estou aqui. E ela diz: Rabone, Rabone, meu mestre. E a notícia chega onde os apóstolos estavam. 2 deles pegaram um caminho diferente da promessa, porque antes de passar pelo Calvário, Jesus Cristo disse: ficai aqui em Jerusalém, mas ainda que eu tenha uma promessa de tudo aquilo que Deus possa fazer, eu preciso santificar o meu pensamento, para não comprometer essa promessa. E eles pegam um caminho para Emaús, 11 quilômetros distante de Jerusalém, 11 quilômetros distante de Jerusalém. Jesus vai ao encontro deles e diz: queria bater um papo com vocês. O que é que vocês estão falando? Do quê? Você é o único em Jerusalém que não ouviu falar do que aconteceu sobre Jesus? Jesus, aquele que foi muito usado por Deus, com maravilhas, com sinais, com prodígios, que curou os enfermos, que libertou os cativos. Mataram ele. Se bem que umas mulheres foram lá no sepulcro e disseram que ele não está mais lá. Mas mesmo que a gente tenha ouvido, a nossa mente insiste em acreditar, e ela duvida. Só que Jesus não desiste nunca. Quando você se perder, Ele vai atrás de você. Ainda que você se perca, Ele vai buscar você de volta. Ainda que você esteja perdido, irmão, irmã, ainda que você está me assistindo e esteja perdido, o Senhor Jesus te busca, te encontra onde você está, e Ele traz você de volta para o lugar onde você deve estar, para viver toda a promessa que Ele te prometeu. E aí, irmão, aí que Jesus tem que evangelizar os próprios discípulos.
ele vai pregar para os discípulos. E o texto fala que de Moisés aos profetas, ele vai dizendo que o Cristo tinha que morrer. Era o Espírito trabalhando dentro deles. O Espírito Santo está trabalhando dentro da tua alma agora, irmão. O Espírito Santo está trabalhando, eu tenho certeza. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você agora. Está resgatando as verdades, revelando o amor, a bondade. E ele vai pregando aos discípulos, até que chegam num ponto, em que ele pega o pão, ele parte o pão, e dá aos discípulos, e os olhos deles são abertos, e eles sabem, nós estávamos com Jesus tão perto, mas a nossa mente não foi capaz de enxergar, mas tinha algo dentro de nós queimando. O que os olhos não vê, o Espírito revela. Essa é uma profecia para você. O que seus olhos não forem capazes de ver, o Espírito Santo vai revelar. Estou profetizando isso nessa manhã. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 32, diz assim: perguntaram-se um ao outro no caminho de Emaús: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O texto não fala, não queimava a nossa mente? Não, porque Deus fala dentro de você. O Espírito Santo está ministrando dentro de você agora. O Espírito Santo está soprando o fôlego de vida dentro de você, o ar que você respira, a graça do Senhor está entrando de novo dentro de você, e uma paz que é sobrenatural vai te invadir, para levar você de volta, num alinhamento profético entre o que você sente e o que você pensa, para que você volte os seus olhos, e eles se abram para a revelação da promessa. Eu quero declarar que os seus olhos se abram para a revelação da promessa de Deus. Abram-se olhos e volte a enxergar a promessa. O impacto daquela ressurreição foi tão grande, que a partir daquilo, os apóstolos se levantaram destemidos, para pregar com muito mais ousadia, para testemunhar com mais poder. Irmão, chegou o tempo dessa igreja se levantar para testemunhar o poder de Deus. Chegou o tempo dessa igreja se levantar para testemunhar o poder e a glória de Deus na terra. Não do Cristo que está morto, não do sepulcro que tem ossos, porque ele não está lá, mas o Cristo ressurreto, o nosso Redentor está vivo, vivo, vivo. E voltou todo mundo para Jerusalém, e no cenáculo ficaram reunidos, e o Senhor havia prometido: virá o Espírito Santo, vocês serão cheios. E cumpriu-se o que aconteceu com Joel, e todo mundo achava que eles estavam embriagados, até que Pedro, na ousadia do Espírito, se levanta para pregar, irmão. E a pregação de Pedro não é outra senão a ressurreição de Jesus. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2, por favor. Achei andalabacheias.
Xarabacuri andalabacheias. E o Kenemini andalabassuri ande halaia cheia labas. Em Atos 2, 22 e 24, depois do 32 e 33, diz assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e o que vocês ouvem agora. Esse é o poder, essa é a mensagem do Evangelho. O reino da morte operou até Jesus, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom, o presente, a palavra dom é presente, que você não tem que se esforçar, você só precisa receber. Você não faz esforço nenhum para ter, você só recebe. O presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Até Jesus, o imperador das trevas, reinou aqui, decidindo que ele ia executar a sentença dele da morte. Mas Jesus o venceu, e ele quebrou o domínio da morte. Jesus quebrou o domínio da morte. Jesus quebrou o domínio da morte. Agora existe um outro reino. Você não faz parte do domínio da morte. Essa enfermidade, essa doença, não é para te matar, é para a glória de Deus. E você não vai aceitá-la, porque o teu Redentor vive. Eu não estou olhando para o Cristo morto, eu estou olhando para Ele vivo, 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 vivo. Foi a mesma visão que o apóstolo João teve quando foi arrebatado em Apocalipse. No capítulo 1, verso 17 de Apocalipse, João descreve a visão que teve. Ele diz: quando o ouvi, quando ele viu Jesus, eu caí a seus pés como morto. Só quero ver você. Põe lá, Maestro Douglas. Só quero ver você. Só quero. Dá para você entender, irmão? Quando João viu, desmaiou. Aqui dentro de você, vê ele.
Só quero, só quero. Não tenta ver com tua mente não, dentro. Alinha a tua mente a isso. Só quero ver você. Ó, o que é que os anjos vêm? Agora que o culto não termina no céu. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? Dá para imaginar? Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Levanta a tua mão e diz: eu quero olhar a face, olhar a face daquele que primeiro me amou. Lindo, 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 lindo. Vamos, igreja. Lindo, lindo, lindo és. Jesus. Ó, no caminho de Emaús, eles achavam que não tinha mais esperança. Jesus visita quem perdeu a esperança. Eles acharam que haviam perdido o propósito. Jesus vai buscar e traz de volta para o lugar do propósito. Eles estavam sem direção. E Jesus corrigiu a rota da vida deles. João viu ele. E talvez você vai pensar: puxa, que visão. O que Jesus fez? O que ele sempre faz. Ele se aproxima e ele toca em você. Se aproxima e toca em você. É o que ele sempre faz. Ele se aproxima e ele toca em você. Vai tocar aí no teu ombro direito. Ah, irmão, você não está crendo, mas eu estou sim. Vai botar a mão no teu ombro direito, para te levantar. Espírito Santo, levanta, levanta. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre, e agora eu tenho a chave da morte e do inferno. O nosso Redentor está vivo. Ele venceu a morte. Ele te deu uma nova vida. Ha, yekeria, leria labacheias. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida, e tenha vida abundante. Eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Se ele estivesse morto, não haveria vida, mas porque ele ressuscitou, eu olho para o Cristo vivo e vencedor. Receba vida,
e vida com abundância, no nome de Jesus. É o poder de Cristo ressurreto que te dá vida. Então, não importa qual seja a área da tua vida que você vê e pensa que está acabando, terminando, não importa, o poder da vida entra agora, e está te dando vida. Respira aí, porque até nesse ar que nós estamos respirando, o Espírito Santo está soprando. Haja vida, e haja vida com abundância, nas suas emoções, no teu corpo. Haja vida, haja vida na tua casa, haja vida na tua família, no teu casamento, nos seus negócios, no teu ministério, no teu chamado, no propósito. O próprio Jesus pega você e levanta você e diz: não tenha medo, não tenha medo, eu sou o primeiro e sou o último, eu sou o que vive. Essa chave não está na tua mão, está na minha. E é Ele que vai decidir o controle da tua história. Ele que vai definir tudo. Há 15 dias atrás, amanhã faz, meu filho Estevão sofreu um acidente gravíssimo de moto. A maioria dos irmãos sabem. Ele estava voltando para casa para almoçar. E por uma fatalidade, ele bateu em um carro. Ele caiu no chão. Em menos de 2 minutos me ligaram. E eu e a Érica saímos correndo. E eu não quero contar os detalhes do que eu vi, porque até o que eu vi, eu peço ao Senhor que apague da minha mente. Mas o meu filho estava vivo. Foram 3 carros de emergência, ambulâncias e paramédicos. Pelo menos 10 paramédicos para socorrer o Estevão ali. Diante do fato, ele deveria ter ido a óbito na hora. Mas eu peguei a cabeça do meu filho, eu segurei a cabeça dele. E eu não vou contar tudo agora. Mas eu disse: filho, você é de Deus e eu te amo. E o Senhor está aqui com você. E logo depois chegou os paramédicos. Levaram o Estevão às pressas para o hospital. Entrando para um colapso. Em menos de 4 horas ele já foi operado. E foi a primeira cirurgia. E deu tudo certo. Mas pelas múltiplas fraturas, não fizeram tudo. O Estevão quebrou os 2 pulsos, entre um deles com fratura exposta. Da perna direita ele quebrou o fêmur e a tíbia com fratura exposta. Não foi possível fazer toda a cirurgia porque seria muito extensa. Fizeram da tíbia e dos pulsos. E o Estevão foi para a UTI e eu consegui falar com ele. E nós conseguimos ministrar a ele. Mas acidentes com ossos grandes, normalmente, a gordura do osso vai para a corrente sanguínea.
O Estevão já estava vivendo um milagre, porque quando ele chegou naquele hospital, os médicos disseram: ele só tem 20% de chance de sobreviver. E ele foi para a UTI. Mas essa gordura é quase que comum em acidentes como esse. Ela entra na corrente sanguínea. Todo osso nosso tem gordura. É muito vasificado. E nós fomos orando. O Estevão estava conversando. O Estevão começou a conseguir movimentar a perna que não foi afetado. A cirurgia foi um sucesso. Ele abria as duas mãos já. Com os 2 pulsos quebrados, ele já movimentava as 2 mãos. Mas infelizmente, essa gordura, ela tinha que parar em algum lugar. E ela foi para os pulmões do Estevão. E a gente fica pensando no que é bom e o que é ruim. E os médicos disseram: bom que foi para o pulmão, e não foi para o cérebro nem para o coração, porque senão ele morreria. E nesses dias muito difíceis, o Estevão teve que ser entubado. Ele estava há uma semana sem dormir. É um ambiente difícil. E nós choramos muito. É normal. Uma pessoa me disse: pastor, você é um homem de Deus, mas ainda é homem. Ainda é de carne. E nós pensávamos que a intubação seria o pior, e ele descansou, aliviou, e ele foi reagindo. Ele foi preparando para a próxima cirurgia, que agora seria do fêmur. E o Estevão passou por essa cirurgia do fêmur. E dali, os médicos achavam que ele voltaria entubado. Ele foi estubado. Contra todo diagnóstico, ele foi estubado. Ele voltou falando. Mas por mais uma intervenção cirúrgica, mais um pouco de gordura acaba indo para a corrente sanguínea. E o pulmão que já estava afetado, afetou um pouquinho mais. E o Estevão teve que ser então entubado, ficou entubado e está entubado até hoje. Nós tivemos, antes de vir para esse culto, nós estivemos na UTI. Nós não cansamos de profetizar. Nós vamos contar todas as experiências um dia. No momento, eu quero tomar essa ceia, olhando para Jesus ressurreto. Porque só o poder de Deus é que está fazendo tudo isso. Estão indo para 15 dias. E sabe o que eu aprendi, irmão? Entre todas as lições, que viver é um presente de Deus. Para quem deveria morrer há 15 dias atrás, está vivo. E eu estou crendo nessa palavra que Deus me deu. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita no Estevão, aquele que ressuscitou Jesus, o Espírito, dentre os mortos, também vai dar vida aos nossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita nele. É aqui que está a minha fé, no Cristo ressurreto, e no Espírito Santo que habita lá nele, que enquanto nós estamos aqui, está operando a cura nele. O meu Redentor vive. Onde você precisar de vida, Ele é. Aquilo que eu recebi do Senhor vos entreguei.
que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, partindo e tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que por vós é partido, comei em memória de mim. Semelhantemente, tomando o cálice, Ele diz: essa é a nova aliança que eu faço, é a nova, porque a antiga vai ficar como testemunho. É a nova aliança que eu faço no meu sangue. Todas as vezes que comerdes e beberdes, comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Quero convidar você a tomar uma ceia profética. Eu quero abençoar você hoje. Quero orar por você. Mais uma vez nós vamos orar como igreja. Quero agradecer a igreja. Quero agradecer às igrejas, irmãos, porque sabe, a Bíblia fala que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Eu recebo quase que diariamente mensagens de pastores de outras denominações, de outras cidades, de todos os lugares que estão entrando e levantando um clamor conosco, em prol da vida, em prol da vida. E isso é uma lição que nós vamos aprender. Não é uma placa. Nós não defendemos uma placa. Nós não defendemos um time de futebol, irmão. Igreja não é isso. Igreja é mais. Igreja é o lugar que o Senhor nos levou e nos uniu. A igreja é o corpo. E eu quero agradecer aos irmãos que estão me vendo aqui, aos irmãos que estão me assistindo. Obrigado de coração, em meu nome, da pastora Érica, toda a minha família, pelas mensagens, pelo carinho, pelas orações. No dia do acidente, eu acho que tinha umas 40 pessoas na frente daquele hospital. E nós nos sentimos muito amados. E a gente não tem como retribuir esse amor. Que o Senhor retribua vocês. Obrigado. Coração, obrigado por tudo que vocês têm feito. Nós amamos você, igreja. Quero convidar você que quiser participar dessa ceia, a tomar a ceia do Senhor. Você quer vir aqui, Érica? Vem tomar junto. Pai, te agradecemos por tanto amor. Te agradecemos pela obra da cruz, por Jesus. Nós não olhamos para a cruz como símbolo final. Não, o Senhor venceu. Não olhamos para a sepultura, olhamos para o sepulcro vazio. Olhamos para o trono, o lugar onde o Senhor está sentado, vivo e reinando. Nós não temos o domínio da terra sobre nós. O sistema não está debaixo do domínio da medicina. A medicina, os médicos, os enfermeiros são instrumentos e canais daquilo que o Senhor está fazendo. Mas o domínio é do Senhor. Assume o controle, Pai, de tudo. Assume o controle dessa casa, dessas famílias também, Pai. O Senhor não desiste nunca. Põe a mão no ombro, traz de volta para o propósito, traz de volta para a promessa. E Deus, alinha essa mente e esse coração agora. Santifica esse pensamento, Senhor. Que haja só um pensar e um sentir. O seu, no nome de Jesus. Amém.